Aí, galera Botafoguense, tudo beleza, rapaziada? Tô chegando com vocês nesta tarde de noite de quinta-feira para falar sobre Botafogo de futebol e regatas, conforme prometido na nossa live aí, pós-jogo Vasco da Gama 1, Botafogo 1. Rapaziada, a gente fica realmente muito pressionado, né? A gente fica muito chateado com algumas notícias envolvendo aí Textor, Eagle, Ares, Iconic. É um imbróglio muito grande, um diz que me diz, a gente não tem notícias aí, né? Às vezes são notícias desencontradas, a gente não sabe muito bem no que e em quem confiar. Mas eu vou dizer para vocês a minha opinião sobre isso tudo, tentar trazer para vocês aí um pouco de lucidez, né, para que a gente possa processar melhor essas informações e não aconteça aí, né, da gente ficar chateado, da gente ficar aí, né, desanimado com as notícias que vêm sondando aí o noticiário. Até porque, meus amigos, esses dias aí, eu vi uma notícia que me deixou chateado, né? Um inscrito me disse aí que, pô, tá ficando deprimido acompanhando as notícias do Botafogo, né? Pô, ele tá ficando mal porque, né, é uma incerteza muito grande, é muita notícia desencontrada. E eu sei bem como você se sente, meu amigo. Você não é um caso isolado, tá? Isso é um efeito colateral que muitas vezes a mídia acaba proporcionando um efeito colateral porque existe uma lógica por detrás de falar mal do Botafogo e depois que eu entrei no YouTube eu comecei a perceber isso com mais clareza, tá? O YouTube, gente, é uma fonte de renda, é uma fonte de, né, visualização, é renda para muita gente, né? Visualização é renda, na verdade, de fato. 1.000 views no YouTube é equivalente a uma renda. Então, quem produz conteúdo está sempre buscando mais visualizações. Isso faz parte do jogo, faz parte do negócio, certo? Mas existe um problema nessa lógica do clique, que é o que dá o clique. O que dá o clique hoje em dia? É falar mal do Botafogo, é falar mal, mais especificamente, de John Textor. O John Textor, por ser quem ele é, por ter feito o que fez com o Botafogo, né, por ter colocado o Botafogo aí no mais alto alçapão da América e do mundo até, por que não, no Super Mundial, criou aí uma repulsa de muita gente, principalmente de torcedores rivais, se é que você me entendem. Ninguém gosta do Textor no Botafogo, tão louco para ver o Textor cair. Eles rezam para que as notícias aí que envolvem o Textor que sejam verdade, que o Textor realmente deixe o comando do Botafogo. Isso para ele seria um ápice, porque olha o que ele fez com o nosso time. Ele pegou um time que estava falido, quebrado, e o Botafogo já estava falido, quebrado, e colocou ele no topo do Brasil, da América e, por que não, do mundo, quando venceu o PSG pela Champions League. Então existe uma massa de torcedores rivais muito grande que querem ver o Textor cair, querem ver o mal do Textor. A mídia, então, os canais utilizam dessa repulsa que eles têm com o Textor, né, para fazer atrair esse público todo. Então eles falam mal do Textor, falam aí que o Textor não publicou o balanço, falam que o Textor aí, né, pegam notícias aí da mídia francesa que já não é muito fã do Textor, a gente sabe bem os motivos, e ficam colocando ali como se o Textor não soubesse o que estivesse fazendo, como se não tivesse pegado um clube e feito ele um clube falido, um time campeão brasileiro da Libertadores. Com erros e acertos sim, mas ele fez o que ele fez. Isso nunca seria possível sem o Textor. E aí, a mídia utiliza disso para ganhar cliques, né? Os canais utilizam disso. E aí o botafoguense, que busca notícias aí sobre o seu clube, acaba caindo também nesse... como isca para esse tipo de sensacionalismo, dizendo, o Botafogo vai falir, o Botafogo isso, o Botafogo nunca esteve tão bem. Em 34 anos que eu tenho, mais de 20 anos aí acompanhando esse time, eu nunca vi o Botafogo tão bem como ele está hoje. Então fica claro que há aí um certo desalinhamento, né, sobre a realidade dos fatos e as notícias que publicam, e sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Agora isso só fica mais claro com o YouTube, na minha opinião. Quer um exemplo prático disso?
Um exemplo prático é o balanço financeiro. Era tudo porque o Textor não divulga o tal do balanço financeiro e é uma bagunça. Botafogo divulgou o balanço financeiro. Cadê os analistas? Cadê os analistas analisando o balanço do Botafogo? Para cobrar o balanço, eles eram leões. Pô, é uma pena, a gente não tem um balanço do Botafogo aqui. Ah, o Botafogo não solta balanço. Aí solta o balanço, ninguém quer nem saber porque isso não dá visualização, meus amigos. Essa que é a grande pegada do negócio. Depois que sai é silêncio total, ninguém fala mais sobre o assunto. Preciso lembrar do caso do Luiz Henrique. Preciso lembrar do caso do Luiz Henrique para vocês. Exemplos práticos, gente. Então, uma estratégia que a importância vem da visualização e não da informação em si. No fundo, a essência da notícia não importa tanto. O que importa é a manchete, o sensacionalismo, a capa, o clickbait, tá? E um alerta, isso aqui, gente, não é só sobre Botafogo, vale para qualquer conteúdo que você assista, questione sempre. Não se deixe levar aí, né, apenas pela capa e por quem está falando. Busque ter consciência no tipo de conteúdo que você consome, senão você vai acabar ficando igual o nosso amigo, deprimido assistindo as notícias e acreditando que todo esse escárnio, né, porque se a gente fosse ouvir o que falavam do Botafogo em 2023, em 2022, 2021, o Botafogo nem existiria mais. Temos que ser clubistas. Sim, temos que defender as cores do nosso clube. Porque eu te garanto que ninguém vai fazer isso por nós. Porque nós não temos aí, né, nós não somos vistos pela mídia, de maneira geral, como um grande atrativo de cliques. A gente não tem uma torcida, né, a maior torcida do Brasil. Não temos. Isso é fato. Então, quando forem produzir conteúdos, se precisarem falar mal do Botafogo e do Textor, é isso que eles vão fazer. Que eles não estão preocupados com o torcedor botafoguense, nem um pouco. A gente tem que ser clubista e defender os interesses do nosso clube, porque ninguém vai fazer isso por nós. Então coloque a mão na consciência, se pergunte, quem realmente quer o bem do Botafogo nessa história toda? Quem você acha que quer? Pense bem sobre isso, tá? Eu não estou aqui para influenciar a opinião de ninguém. Se você, acha que o Textor não serve mais, se você acha que o Textor serve, cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que o Textor salvou o Botafogo, vou continuar achando isso. Ninguém vai mudar essa opinião minha. Mas tente olhar um pouco além da manchete, o que está realmente por detrás da notícia, se é uma chamada fácil ali para cliques. É muito fácil chamar para cliques com esse tipo de conteúdo. Então, se você é botafoguense, evite se deixar manipular com quem lucra com a desgraça do nosso time. Beleza? Então, esse é o recado que eu gostaria de trazer para vocês. O Botafogo, gente, está sim num período aí extracampo turbulento, que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Mas não adianta nada a gente ficar consumindo aí um monte de conteúdo, né, de informações desencontradas que a gente não sabe da onde são as fontes, né, e achar que está tudo aí uma grande porcaria, porque não está. Vamos torcer para que o John Textor, no caso eu vou torcer para que ele consiga aí resolver todas essas pendências e, né, voltar aí a focar no que é importante, que é dentro de campo. Rapaziada, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Botafogo volta a campo aí sábado em casa contra o Red Bull Bragantino. E a vitória é mais do que fundamental, se não para manter aí uma esperança de alcançar Palmeiras e Flamengo, para se manter aí no G4, né, se consolidar nessa posição, e quem sabe, se eles começarem a tropeçar, a gente não pode beliscar, né, beliscar e incomodar eles. Esse tem que ser o nosso objetivo, e foco total na Copa do Brasil. Vamos ter uma pausa de data FIFA, então a gente tem tempo para recuperar aí, né, os jogadores, treinar bastante para que a gente consiga sair com essa classificação, se Deus quiser. Rapaziada, vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.